E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para dar prosseguimento nos estudos sobre razão e proporção e dessa vez nós vamos fazer isso através de exercícios. Vou aproveitar os exercícios que já passei para vocês na aula anterior, que foi liberada na segunda-feira, e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante essas aulas, essa oportunidade de estudar em casa. Beleza? Vamos lá então. Exercício 1. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. Tá aqui o setor 3. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Qual a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor? Então tá bom, a gente precisa de dois números aqui. O número de cadeiras reservadas e o total. Se a fração é do número de cadeiras reservadas com relação ao total, a gente tem que escrever isso nessa ordem: reservadas em cima, o total embaixo, reservadas numerador, total denominador, ok? E para escrever essa razão, a gente só precisa de contar mesmo. Vamos contar aqui as cadeiras reservadas primeiro. Vamos conferir quais são as reservadas, né? As cadeiras escuras estão reservadas. Isso. Então vamos contar aqui as cadeiras escuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cadeiras reservadas. Agora a gente vai contar o total de cadeiras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. 10 vezes 7, 70. Então são 17. Então a fração a razão entre o número de cadeiras reservadas e o total de cadeiras é 17/70. Professor, mas por que você fez multiplicação em vez de contar todas as cadeiras? Bom, eu tenho uma fila com 10 cadeiras, duas filas com 10 cadeiras, 20, três filas com 10 cadeiras, 30, quatro filas com 10 cadeiras, 40 e assim por diante. 5, 6, 7 filas com 10 cadeiras cada, 70 cadeiras, esse é o princípio básico da multiplicação. Sempre que tiver organizado assim de forma que cada fila tem o mesmo número de cadeiras, é só multiplicar o número de cadeiras por fila pelo número de filas que você vai encontrar o total. Beleza? Vamos então para o número 2. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual a razão que representa o total de alunos selecionados? Então aqui a gente não fala o total de alunos selecionados com relação ao que, mas toda vez que isso for omitido, o denominador vai ser o número total o número total da situação, né? No caso aqui o número total de alunos. Então aqui é a mesma coisa de perguntar: qual a razão que representa o número de alunos selecionados com relação ao número de alunos matriculados? Essa razão é 1.200 sobre 2.500. A gente pode cortar zeros, a gente pode simplificar essas frações e a gente pode usar sempre a fração irredutível, porque aqui a gente está falando de frações equivalentes, né? Aliás, eu aconselho vocês a sempre encontrar essa fração irredutível, porque geralmente os exercícios pedem por ela. Então a razão que representa o total de alunos selecionados, 12/25. Número 3. Uma loja de imóveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8/5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás. Então, peraí. A razão é de 8/5. Essa razão é entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos. Então aqui em cima a gente tem o total, aqui embaixo a gente tem a quantidade de sofás que foram vendidos. Vamos ver direito aqui.
Então, na segunda fração, eu vou colocar aqui, ó. Foram vendidos 10 sofás, eu vou colocar aqui embaixo 10, e aqui em cima é a quantidade total de sofás que a loja dispunha, né? Eu não vou colocar X, vou multiplicar cruzado, aqui vai ficar 5x é igual a 8 vezes 10, 80. Passa 5 dividindo, vira 80 dividido por 5. E 80 dividido por 5, não sabe? Vamos fazer aqui a divisão. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3, abaixo 0. 6 vezes 5, 30. Sobra 0, não tem ninguém para baixar, resultado 16. Então, x é igual a 16, portanto, a quantidade total de sofás é 16. Ok? Deixa eu colocar aqui o resultado final em cada uma das questões, que depois, se vocês quiserem printar, aí já fica mais fácil. Que foi 17/70, eu acho. Vamos conferir. Isso. Bom, agora eu vou fazer a 4 e eu já vou puxar a 4 aqui para baixo porque já não tem espaço lá em cima. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 km. Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Tá bom. Velocidade média, como eu disse para vocês na aula anterior, é a distância dividida pelo tempo. Ok? Então, a distância entre duas cidades é de 500 km. Vou colocar quilômetros aqui como unidade de medida. E o tempo que o veículo gasta para fazer esse percurso é de 8 horas e 30 minutos. O que é um problema, porque não existe uma unidade de medida de quilômetros por hora versus minuto, ou algo assim. Então, ou eu tenho que transformar minutos em horas, ou eu tenho que transformar todo esse tempo aqui em segundos e esse tempo aqui em metros, e essa distância aqui em metros, para ficar metro por segundo, ou eu tenho que transformar isso aqui em horas, né, para ficar quilômetro por hora. Eu vou optar pela segunda alternativa, que é transformar isso aqui tudo em horas. Para isso eu só preciso saber quanto em horas equivale 30 minutos. Vamos lá. 1 hora equivale a 60 minutos. Então 30 minutos equivale a quantas horas? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 60x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 60, já corto um zero para ficar mais fácil. X é igual a 3 sextos. E 3 dividido por 6, 0,05 vezes 6, 30. Sobra 0, não tem ninguém para baixar, resultado final 0,5. Então 30 minutos é 0,5 horas, já posso substituir aqui. Vamos lá? Velocidade média, 500 quilômetros dividido por 8,5 horas. Agora eu vou fazer essa divisão aqui. Vou usar esse espaço aqui como rascunho também. Vamos lá. 500 dividido por 8,5. Bom, eu não sei dividir números que tem vírgula, mas na verdade eu sei, né? Eu sempre preciso procurar a tabuada desse cara aqui. Então, seria aceitável fazer 8,5 vezes 1 é igual a 8,5. 8,5 vezes 2 é igual a 17, assim por diante. Mas eu acredito que é bem mais fácil você contar quantos números tem após a vírgula, apenas um, e multiplicar isso aqui por 10. Lembrando que eu tenho que multiplicar os dois lados por 10, porque isso aqui representa uma fração, né? E para eu achar equivalente a essa fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, ou dividir, pelo mesmo valor. E por que eu escolhi justo 10? Porque aqui só tem um número. Se fossem 2, seria 100. Se fossem 3, seria 1000 e assim por diante.
ok? Se você tiver alguma dúvida nesse tipo de divisão, basta procurar aí na internet como é que se faz divisão entre números, envolvendo números decimais, ok? Ou números com vírgula. Então, multiplicando por 10, aqui vai ficar 85, aqui vai ficar 5.000. Aqui eu acrescento um zero, aqui eu elimino a vírgula. Só separar esse cara aqui para ficar um pouco mais organizado. Vamos lá, então. Vou ter que pegar o 500 primeiro, né? Porque o 50 também é menor que o 85. Eu acredito que 5 vezes 85 já vai dar conta do recado, né? Para eu não ter que escrever na tabuada, eu vou chutar o valor e depois eu vou, se preciso, fazer uma outra tentativa. 5 vezes 5, 45. Opa, errei. 25. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. Tá longe de 500 ainda. Só que se eu somar 85 aqui, vai passar de 500, né? Então é 5 mesmo. 425. 500 menos 425, 75. Desce o zero. Bom, eu acredito que 8 vezes 85 vai dar certo aqui. Vou ter que apagar um bocado dessas coisas aqui, porque elas já começaram a atrapalhar muito, né? Se você precisar, faz o print. Ah, já sei, eu não vou apagar não. Eu vou continuar aqui embaixo. Vamos lá. Opa. 85 vezes 8, acredito que já vai dar conta do recado aqui. Se não der, a gente tenta mais um. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64. 65, 66, 67. 660, 70 para 750. Vamos tentar 9. Vamos ver se 9 passa. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 8, 72, 73, 74, 75, 76. Opa, passou. Então aqui é o 8 mesmo. Aqui vai ficar, opa, 670 e 15 menos 7, 8, 0. Vírgula, aqui, com certeza aqui é 9. Eu não vou nem multiplicar porque eu só vou querer que uma casa decimal e a velocidade média desse automóvel é de aproximadamente 59 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Vamos aqui para o próximo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Se precisar é só voltar o vídeo e fazer um print. Para a gente ter espaço para fazer a questão 5. Um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Então vamos fazer isso, né? Para determinar o consumo desse carro. 668 quilômetros, 48 litros. Vamos lá. Antes de fazer qualquer divisão, eu vou tentar simplificar isso aqui. Eu acho que vai ser mais fácil. Simplificar por 2. Vai ficar 300 mais 30, 334. Aqui vai ficar 20 mais 4, 24. Ainda dá para simplificar por 2 de novo. Quer dizer que eu podia ter simplificado direto por 4, né? Vamos lá. 150 mais 15, 165, 166, 167. E aqui embaixo, 12. Agora acredito que eu já não posso mais simplificar. Deixa eu conferir esses cálculos porque posso ter errado algum. Vamos lá. 3, abaixo 6, 3, dá 0, abaixo 8, 4. Então o primeiro está certo. Vou dividir isso aqui por 2. 1, sobra 1 abaixo 3, 6. Foi aqui, sobra 1 abaixo 4,
7, bom, tá certo, é isso mesmo. Um carro percorre 648 litros de combustível. Para determinar o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa primeira fração? Que esse carro gasta 668, ou gasta 48 litros para percorrer 668 quilômetros. Nessa última fração, estou dizendo que ele gasta 12 litros para percorrer 167 quilômetros, mas eu quero o que ele gasta para percorrer 1 litro, então eu vou dividir 167 por 12. Que já é bem mais fácil que ele fazer essa divisão aqui, né? 16. 1 vezes 12, 12, sobra 4, abaixo 7. Opa, abaixo 7. Aí. Agora, eu sei que 48 é igual a 4 vezes 12. Então aqui vai ser 3. 3 vezes 12, 36. E aqui vai sobrar 11. Eu também sei que... Eu sei não, eu também vou fazer a seguinte multiplicação aqui, ó. 9 vezes 12. 9 vezes 12. 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10, 108. Por que eu fiz essa multiplicação? Porque aqui ó, eu vou ter que colocar vírgula 0 para prosseguir. 9 vezes 12, 108. E aqui vai sobrar 2. Eu não vou prosseguir na divisão, poderia, mas não vou, porque eu já tenho aqui um resultado mais bacana, né? Então são 13,9 quilômetros por litro de combustível. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido captar as ideias de razão e de proporção. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até logo.